me apresentar antes de mais nada. Eu sou o Caio Cruzeiro, hoje eu trabalho na Bayer, eu sou gerente de estratégia de transformação. E é bem interessante porque eu vou falar sobre carreira e eu fiz a minha carreira em RH. Eu trabalhei muitos anos como a parte aí de Talent Acquisition, né? Eu trabalhei com seleção, trabalhei com treinamento, fui líder dessas áreas e depois, em 2019, eu fiz uma mudança de carreira e eu fui trabalhar na área de supply chain, que é a área de cadeia de suprimentos da Bayer. E depois de 2 anos eu mudei de novo, porque eu fui trabalhar numa área de treinamento técnico e tem 2 anos que eu estou numa área de estratégia. A carreira que eu tenho hoje, a carreira que eu construí, e até se vocês olharem as minhas formações, vocês veem, nossa, RH, administração, agronegócio, isso é o que a gente chama de carreira em rede. Então eu, mais muitos colegas também que fazem parte hoje da estrutura que eu estou, tiveram carreiras que passaram por várias áreas. E esse é um dos tipos da carreira que a gente vai falar hoje, que é a carreira em rede, que é uma carreira muito nova nas empresas. Então acho que ainda tem muito que aprender com esse tipo de carreira e qual é o valor que um profissional que está numa carreira em rede tem para uma organização. Além dessa parte de formações, de experiência, eu tenho um livro lançado, que é um livro sobre recrutamento e seleção, que eu lancei em 2019, que eu falo de toda a transformação desse modelo, que é inclusive a base de uma das certificações que a gente tem aqui na Sustentare, que é a certificação de Talent Acquisition. Também sou professor aqui da Sustentare nas certificações, então tem uma de seleção, tem uma também voltada mais para profissionais aí que trabalham com treinamento e desenvolvimento, além também de eu ser professor da pós-graduação de RH Ágil. E por fim, eu também sou fundador de uma consultoria, que é a Talent AM. Então hoje eu foco bastante na consultoria na parte de RH. Então eu ajudo outras empresas com consultoria de RH, mas também tenho focado em mentoria de profissionais, tanto de RH, mas também profissionais em geral, com mentoria mais focada aí em carreira. E aí queria aproveitar para divulgar, a gente tem a nova turma aí de Talent Management, que é a certificação que a gente vai rodar em abril deste ano. A gente já rodou uma certificação pela Sustentare no ano passado, foi super legal. E essa formação ela é voltada para líderes, para business partners de RH, profissionais de treinamento e desenvolvimento e pessoas no geral que querem entender e aprender mais sobre cultura, treinamento, desenvolvimento, gestão de desempenho, potencial. São todos os temas hoje que giram em torno de estratégia de RH. Então essa certificação ela tem de fato como objetivo formar profissionais bem estratégicos, sejam eles de negócio, sejam eles também de RH, com temas que todo mundo na empresa deveria conhecer, né, que são temas relacionados à gestão de talentos. Então quem tiver interesse, eu deixei aí também o QR Code, a gente vai começar essa turma em abril. Bom, sem delongas, vamos entender primeiro o que está acontecendo hoje nas grandes empresas. E é fato hoje que o paradigma entre as grandes empresas e os candidatos mudou, só que esqueceram de avisar os candidatos. E aí parece também que esqueceram de avisar as empresas. E esse é um movimento que tem acontecido há pelo menos aí uns 10, 15 anos, porque as empresas começaram a profissionalizar as suas áreas de recrutamento e seleção, que hoje são chamadas de áreas de talent acquisition. E esse processo de profissionalização, ele também trouxe automatização, trouxe sistema e principalmente ele trouxe a possibilidade das empresas não terem mais aqueles bolos de currículo em cima da mesa. Isso hoje quase não é mais realidade em nenhuma empresa, né? Ter aqueles 10, 15 recrutadores fazendo triagem de currículo o dia inteiro, isso não existe mais nas grandes empresas. E essa mudança no modelo de interação entre os candidatos e as empresas é que ainda não está tão claro quando a gente olha para o mercado. Basta a gente entrar no LinkedIn e a gente vê pessoas mandando 100 currículos, 200 currículos por dia, ou se candidatando em 50 vagas por dia e achando que aquilo vai ser efetivo. Não é mais, porque todo mundo está fazendo isso. E aí tem vagas hoje, para vocês terem uma ideia, na própria Bayer, se eu vou dar exemplo, tem vagas hoje que tem 5.000 candidatos inscritos. Então, não tem RH suficiente para analisar 5.000 currículos. As empresas mudaram a forma de analisar currículo e hoje elas usam sistemas. Então, isso é uma das coisas que os candidatos ainda não, na sua totalidade, ainda não perceberam de fato essa mudança. E além disso, a gente tem uma questão também que ainda é clássica, né, mesmo com essa mudança nesse paradigma, que é um muro que existe entre os candidatos e as empresas. Então, ainda é muito difícil
os candidatos entrarem em contato com as empresas, receberem feedback, terem acompanhamento ao longo do processo. E é um muro que precisa ser quebrado. Porque quando a gente olha os candidatos hoje, especialmente das novas gerações, essas pessoas que já nasceram no mundo digital, com redes sociais, elas querem ter contato, e não só elas, a gente também de outras gerações, a gente também quer ter contato direto com as empresas. A gente não quer mais esse muro e essa impossibilidade de falar com o recrutador, de falar com o líder de uma vaga. Então, o LinkedIn, ele também foi uma ferramenta que possibilitou muito mais esse acesso facilitado de recrutadores a candidatos, mas também vice-versa. Se a gente pega anos 2010, não precisamos nem ir muito longe. Pega 2010, que o LinkedIn ele ainda nem de fato estava com capital aberto e nem existia ainda no Brasil. Em 2010, os recrutadores, para acharem as pessoas, eles tinham que ligar nas empresas e ir descobrindo as estruturas das empresas para conseguir fazer o hunting, que é o processo de caça de candidatos. E os candidatos nem sabiam quem eram os recrutadores, não achavam essas pessoas. O LinkedIn mudou muito essa interação, porque hoje, em segundos, eu consigo descobrir o nome de um recrutador ou de um líder de uma vaga, assim como o recrutador também consegue descobrir quem é um determinado candidato, mesmo sem saber o nome dessa pessoa, só usando palavras-chave para pesquisar essas pessoas no LinkedIn. Então, isso também é parte dessa mudança de paradigma que a gente tem visto no mercado. E o Philip Kotler, que ele é um dos grandes pais aí do marketing, ele fala que 95% dos clientes insatisfeitos mudam de fornecedor e sequer registram uma reclamação. Eles saem sem avisar, eles trocam de fornecedor sem avisar. Isso também acontece com o candidato. Então, os candidatos, se tiverem uma experiência ruim no processo seletivo, eles não vão avisar a empresa que eles estão tendo um processo ruim, que eles estão tendo uma experiência ruim. Eles simplesmente vão desistir daquela empresa. E isso ainda é uma grande verdade para as pessoas que têm poder de escolha. Hoje, existem muitos candidatos e candidatas que têm poder de escolha. Eles escolhem onde eles querem trabalhar. Pessoas hoje que estão em carreiras que estão muito aquecidas do mercado, por exemplo, as carreiras tech de desenvolvimento, carreiras de dados, ou até mesmo quando você pega pessoas que estão se candidatando a vagas de estágio e trainee, existe uma oferta muito grande de vagas no mercado. Então essas pessoas, elas de fato hoje conseguem escolher onde elas vão trabalhar. E isso muda completamente a experiência dessas pessoas, porque se elas tiverem uma experiência ruim com a empresa, elas, por ter escolha, elas não vão insistir naquela empresa. Então, eu costumo dizer que hoje a gente tem uma vitrine de vidro entre as empresas e os candidatos. E a reputação da empresa hoje não é só como marketing, como empresa mesmo. Ela também tem uma reputação como empregadora. E as empresas deveriam ter mais cuidado com essa reputação. Porque o que tem hoje de empresa que não dá retorno para candidato, não dá feedback, ou que usa sistema, mas coloca lá 10 testes, é um processo extremamente longo, cansativo, massivo, não é brincadeira. É muita empresa que ainda não se ligou e que não tem ainda, de fato, esse cuidado com a experiência dos candidatos. Aí a gente entra no Glassdoor, né? Não sei se vocês conhecem o Glassdoor. O Glassdoor é hoje um site, eu vou deixar no chat também, é um site que as pessoas postam como é trabalhar numa determinada empresa. E elas postam a opinião delas sobre como é essa determinada empresa. E essa opinião pode ser boa ou ruim. E elas postam totalmente de maneira anônima. O Glassdoor hoje ele representa de fato uma mudança forte também nesse paradigma entre empresa e candidatos, porque as pessoas entram no Glassdoor hoje, inclusive, para decidir se elas vão para uma entrevista numa determinada empresa ou não, com base no que elas vão ler ali. Se tiver muito comentário negativo daquela empresa, esses candidatos, principalmente que têm escolha, eles vão decidir que, não quero fazer parte do processo dessa empresa. Olha o que eu estou lendo aqui, não é uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Tudo isso com uma impressão que essa pessoa vai ter sobre aquela empresa no Glassdoor. Porque ele vai ver ali, ou ela vai ver, várias postagens com depoimentos de pessoas que trabalharam lá ou que ainda trabalham de maneira anônima. Além disso, o Glassdoor também quebrou um paradigma muito forte de salário. Porque até então, o salário era guardado a 7 chaves, o recrutador não fala, se você pergunta qual é o salário, nunca fala. E aí vem o Glassdoor e quebra isso porque as pessoas também postam de maneira anônima os salários que elas ganham. Então, ali em questão de minutos, você consegue ter uma pesquisa salarial da empresa muito aproximada da realidade
Ainda mais se for uma empresa grande, como essa aqui, ó, que tem quase 3.000 avaliações. Essa empresa tem 4.300 salários postados. Então ali você consegue ter uma visão bem aproximada da realidade de quanto essa empresa paga para um determinado cargo. E aí vem o recrutador e fala, não posso falar o salário. Aí você vai lá, entra no Glassdoor e descobre em 2 minutos. E eu falei tudo isso para trazer de fato essa roupagem do porquê que esse paradigma mudou e principalmente como hoje as carreiras estão sendo tratadas nas empresas. Então acho que é muito importante a gente entender esse pano de fundo que é a mudança do modelo de recrutamento e seleção tradicional para um modelo que a gente chama hoje de Talent Acquisition, que é um modelo muito mais estratégico e que de fato se conecta com as dores do negócio e tenta de fato trazer expertise na hora de fazer um processo seletivo. Então tudo isso é o pano de fundo para a gente falar dos diferentes tipos de carreira que existem hoje nas grandes empresas. Um conceito que eu queria trazer antes de falar das carreiras é a gente entender um pouco de como funciona a nossa própria carreira. Esse conceito aqui de 1/3, ele me ajuda muito a entender que sim, tem uma parte da minha carreira que depende da empresa, depende especialmente dos líderes, que são os meus líderes, dos meus colegas e também do próprio ambiente da empresa. Então, essas pessoas e o próprio ambiente, elas têm um papel dentro da minha carreira. E esses dois players podem facilitar a minha carreira ou podem dificultar. Quem diz que tudo depende de você, sua carreira depende de você, assuma as rédeas da sua carreira, tudo depende de você, é só você acordar mais cedo, balela. Não é só isso. Depende sim 1/3 de você, né? E aí é que você vai realmente assumir as rédeas da sua carreira, ser protagonista da sua carreira, mas acreditar que tudo depende 100% de você é viver num mundo de Alice. Porque se você está numa grande empresa, você tem hierarquia, você tem líderes, você tem pessoas que pensam diferente de você e são pessoas que podem te apoiar, inclusive te facilitando o desenvolvimento de carreira ou também podem prejudicar a sua carreira. Isso é real, isso acontece, isso é fato. Então não caiam nessa ladainha de que tudo depende de você. Não é bem assim. E um outro conceito que eu gosto muito para a gente entender também um pouco da nossa própria carreira é esse círculo de influência do John Wooden. E ele fala que aquilo que a gente controla, que está dentro do círculo verde, a gente tem ali 100% de controle. Então são atividades e tarefas relacionadas à minha própria carreira que eu controlo. Portanto, eu consigo assumir a rédea e ser protagonista naquilo que eu controlo diretamente. Mas quando eu olho para o segundo círculo, que é o amarelo, que é o círculo de influência, as coisas que estão aqui eu não controlo, eu só influencio. Isso aqui depende muito mais dos outros terços que eu mostrei. Esse daqui eu não controlo diretamente. Então meu papel aqui vai ser influenciar. E influência dá trabalho. Influência é um negócio, é uma arte quase. Né? Então não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Influenciar os outros sobre a minha carreira, por exemplo. Então isso é uma coisa que exige tempo, exige esforço e não depende 100% de mim. E por fim, no círculo laranja, que é o círculo externo, a gente vai ter as coisas que eu não controlo nem influencio, portanto eu sofro. E eu faço esse exercício para minha vida, não é só para a carreira, eu faço isso nos meus projetos, nas minhas coisas pessoais, e eu sempre procuro plotar nesses círculos as minhas atividades, tarefas e projetos para saber aquilo que eu controlo 100%, que eu sei que eu vou conseguir mudar, eu sei que eu vou conseguir fazer do jeito que eu quero, aquilo que eu não controlo, mas influencio, que eu sei que eu vou ter que dedicar mais tempo àquilo, e às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, e aquilo que eu não controlo e nem influencio. Se eu ver que eu tenho muita coisa no círculo laranja, eu preciso fazer um let it go. Porque se eu dedicar muito tempo e esforço em coisas que eu não controlo nem influencio, o que vai acontecer? Eu vou sofrer. Porque muito provavelmente eu não vou conseguir o que eu quero, não vou conseguir influenciar e não vou conseguir mudar aquilo que eu quero mudar. Isso vale para minha carreira, isso vale para os meus projetos, isso vale para a vida pessoal. Então é um conceito que eu gosto muito e que me ajuda inclusive a priorizar as minhas tarefas, atividades e projetos para saber onde realmente eu posso adicionar valor e onde eu vejo que eu não vou adicionar valor, portanto, eu vou fazer o famoso let it go. E aí, falando das carreiras, a gente tem um estigma muito forte de carreira no mercado, dizendo, né, que a carreira é uma escadinha reta. Então a gente começa lá como aprendiz, passa a ser estagiário, vira analista, aí vai analista júnior, pleno, sênior, depois vira especialista, coordenador, gerente júnior, gerente sênior,
diretor, vice-presidente, vira um C-level numa grande empresa, vira lá um CEO. Isso é o que você pode se tornar numa grande empresa, né? Então tem empresas hoje que têm mais de 10 níveis de liderança, que é inclusive a empresa que eu estou. Entre o vice-presidente e o líder lá da planta, na estrutura que eu estou hoje, tem 10 níveis de liderança. Então imaginem a complexidade da estrutura que eu trabalho hoje. É uma estrutura de 3 mil pessoas na América Latina. Aí vem o mercado, né, e diz, olha, carreira é isso, é uma escadinha reta, você tem que sempre continuar subindo. E na verdade, a carreira não é bem assim. A maioria das carreiras de sucesso, inclusive, as pessoas vão dar passos para o lado, às vezes vão dar passos para trás. Eu mesmo tive a oportunidade na minha carreira de dar um passo para trás. Por exemplo, eu era desde os 16 anos CLT efetivo, trabalhava numa empresa e eu decidi sair dessa empresa, que era uma empresa nacional, era grande, mas era nacional, porque eu sempre quis trabalhar em multinacional. E eu saí dessa empresa e eu dei, na verdade, 2 passos para trás, porque eu me tornei estagiário, né, já tendo experiência como CLT com carteira assinada e tal. E eu decidi virar estagiário. Na época, minha mãe falou: Nossa, mas por que você está fazendo isso? Né? Você já tem carteira assinada, você já tem benefício, você tem salário, você vai se tornar estagiário. E olhando para trás, né, eu vejo que eu não me arrependo por nem um minuto de ter tomado essa decisão, porque depois que eu entrei na multinacional, minha carreira de fato avançou muito. Mas nesse meio tempo eu também tive a experiência de quebrar a cara. Por exemplo, de dar um passo que eu julguei depois que foi um passo muito além do que eu poderia ter dado naquele momento, não ter dado certo esse passo e eu ter que voltar, inclusive para uma cadeira anterior. Também tive a oportunidade de quebrar minha cara, aprender com aquilo. Não é para a gente romantizar o sofrimento, não, a gente não precisa sofrer para aprender. O aprendizado ele pode ser muito mais tranquilo do que o sofrimento, mas às vezes isso vai acontecer na nossa carreira, especialmente se a gente está numa empresa grande ou quer trabalhar numa empresa grande. Né? Então, é entender que a carreira não é essa escadinha reta que o mercado conta para gente. E além disso, acho que tem um outro fator também que é um estigma de mercado. O mercado ele é muito cruel às vezes no sentido de que para a gente chegar lá, ou seja, para o mercado dizer que a gente teve sucesso na nossa carreira, parece que a gente sempre tem que continuar avançando, inclusive se tornando líder. Porque numa empresa você pode ir para vários caminhos, você não precisa necessariamente se tornar líder. Mas isso é vendido muito pelo mercado. Parece que a gente só chega lá, a gente só conquista o nosso lugar, né, quando a gente vira um gerente, quando a gente vira um diretor. E isso não é verdade, pessoal. Uma empresa grande, você pode ser feliz e bem-sucedido, bem-sucedida na carreira que você escolher. E não necessariamente vai ser uma carreira de liderança. O que a gente tem que ter em conta é que existe uma coisa muito forte na cultura da América Latina, especialmente no Brasil. Sim, existe uma disparidade grande de salário quando você olha lá um diretor e quando você olha um analista, uma empresa grande. E existe uma disparidade forte de salário e benefícios, isso é fato. Mas aí é uma decisão pessoal sua de até onde você quer ir. Porque subir para uma cadeira, por exemplo, de diretor, simplesmente porque você quer o salário e os benefícios, pode ser de fato um tiro no pé e você pode quebrar sua cara, como já aconteceu comigo no passado. E isso não pode ser o seu único motivador. Salário e benefícios paga boleto, a gente sabe disso. Mas esse não pode ser o único motivador na sua carreira. Então é muito importante que você se sinta realizado e realizada com o que você faz. Porque se você simplesmente ir subindo para ter essa métrica de sucesso e chegar lá, você pode se frustrar. O que tem de líder frustrado na cadeira, porque era um excelente especialista, aí virou líder e vira um péssimo líder. Porque é frustrado na cadeira, não gosta de liderar pessoas, mas está lá por conta da posição, do salário, dos benefícios, do status. O que tem de gente frustrada e que depois vai se redescobrir, às vezes depois de 10, 15, 20 anos, não é brincadeira também. Por isso que eu acho que quanto antes a gente ter clareza até onde a gente quer ir e o que faz a gente feliz, o que não faz, melhor. Porque aí você mitiga o risco de você se frustrar na sua carreira ou às vezes até ter que mudar de carreira, que também não tem nenhum problema. Conheço muita gente que mudou de carreira depois de 10, 15, 20 anos e foi fazer outra coisa da vida. Às vezes completamente diferente. Por exemplo, uma colega minha que trabalhava na empresa que eu estou, e depois de 20 anos de empresa, ela falou: não quero mais, meu negócio é cozinha. Ela foi fazer uma graduação em gastronomia e hoje ela é chefe. Né? Então, isso tem muitos anos já. Mas ela foi fazer uma outra coisa da vida dela porque ela entendeu que não era mais aquilo que brilhava os olhos dela.
E ao mesmo tempo, né, a gente por muitas vezes só tem uma chance, né? Porque a gente faz a faculdade e a gente tem que acertar a nossa carreira de primeira. E o mercado também é muito cruel nesse sentido, porque a gente não tem muitas vezes a chance de experimentar, de saber de fato qual é a carreira que a gente quer seguir. A gente tem que entrar numa faculdade, acertar de primeira e continuar naquela carreira. E aí tem muita gente que depois vai mudar de carreira porque entendeu que a faculdade que fez, a carreira que escolheu, né, como primeiro lugar, não era aquilo de fato que brilhava os olhos daquela pessoa, que fazia ela de fato feliz e entregar valor. Então isso também, infelizmente, acontece bastante, porque a forma como o nosso ensino está formatado também facilita com que a gente vá atrás de algo que a gente nem sabe se a gente vai gostar ou não, que é quando a gente escolhe a faculdade. E aí eu trago para vocês hoje a quantidade e diversidade de carreiras que existem dentro de grandes empresas. Eu falei de uma carreira, eu falei da carreira em linha, ou seja, você vai virar lá um estagiário, uma estagiária, depois vira analista júnior, pleno, sênior, especialista. Essa é a carreira que a gente chama de carreira em linha. São pessoas que fazem carreira muitas vezes na mesma área e elas ficam por 10, 15, 20 anos na mesma área. Esse é o tipo mais comum de carreira nas empresas, que é a carreira em linha. Essa carreira aqui é de uma pessoa que não vai se tornar líder. É uma pessoa que é um especialista, um consultor, é uma pessoa que tem muita experiência naquela área, mas é uma pessoa que é uma contribuidora individual, não é um líder. Muita gente hoje está nessa carreira. Ou seja, essa pessoa ela não precisa virar líder se ela não quiser. Mas ela tem que ter em mente que a carreira dela vai ter um limite de passos. Dependendo da empresa, você pode chegar até a posição de consultor, né, que ainda é uma carreira de linha, de especialista. E isso vai, de fato, limitar a sua carreira. É você que tem que estar bem com isso. Então, se você quer continuar na carreira e não quer se tornar um líder, tem que ter em mente que a sua carreira vai chegar num limite, inclusive de salário e benefícios. E aí só depois você vai ter os aumentos salariais por conta de mérito ou por conta de dissídio, que é anual, mas vai chegar no limite ali. Eu falei da minha própria carreira, que é o que a gente chama hoje de carreira em rede. A carreira em rede é uma carreira extremamente nova no mercado, tanto que se vocês forem olhar a literatura, eu hoje só conheço um livro que fala sobre carreira em rede, que é um livro em inglês que chama Slash Careers, que é o slash de barrinha, é um livro que faz alusão às pessoas no LinkedIn que colocam no subtítulo vários subtítulos, né? Então, por exemplo, a pessoa é recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de mudança. Então, esse livro ele faz alusão a essas barrinhas, né, que são diversos temas que você coloca no seu subtítulo do LinkedIn. E esse livro, que é o Slash Careers, ele fala sobre a carreira em rede, que são pessoas que passam por várias áreas. E, portanto, essas pessoas, e eu me incluo nisso, se tornam generalistas. Não são mais especialistas, são generalistas. Elas têm uma visão geral de várias áreas e o valor que essas pessoas trazem para a empresa é de fato conhecer muita gente e conhecer vários temas. Talvez elas não tenham a profundidade nesses temas todos como um especialista tem na carreira em linha, mas elas vão ter profundidade em um outro tema e uma visão geral em outros temas. E isso faz com que elas tenham uma visão de resolver problema muito mais rápido, porque às vezes elas não sabem resolver o problema, mas elas vão saber quem vai ajudar elas a resolver o problema. E isso traz velocidade para a empresa, traz agilidade, traz tomada de decisão, faz com que a empresa consiga se mover e resolver problemas mais rapidamente e até de maneira mais criativa. Então, as pessoas que estão na carreira em rede, elas têm de fato um valor único hoje para as empresas. E aqui não vai ter certo e errado. Né? Existem vários tipos de carreira e a gente pode estar em qualquer uma delas. Né? Inclusive, eu vou falar das outras ainda. Mas, na carreira em rede, eu acho que ainda tem também um paradigma para ser quebrado, especialmente até vindo de recrutadores, porque quando os recrutadores olham pessoas que estão em carreira em rede, por exemplo, se a pessoa que é um recrutador ou uma recrutadora olhar meu currículo, nossa, o Caio trabalhou em seleção, treinamento, ele foi líder dessas áreas, depois ele foi trabalhar em supply chain, aí ele virou líder de estratégia, ele tem uma consultoria. Qual é a conclusão que essa pessoa pode chegar quando ela lê meu currículo? O Caio não sabe o que quer da vida. E esse é um estigma que vem aparecendo quando você olha pessoas em carreira em rede. E a gente precisa quebrar esse estigma, porque essa pessoa ela vai passar por várias áreas. E isso é comum, inclusive, pessoal, nas carreiras das pessoas que estão hoje nas cadeiras mais altas da organização.
os C-levels, por exemplo, um CEO. É muito comum um CEO ter uma carreira em rede. Essa pessoa muito provavelmente passou por várias áreas. É muito difícil um CEO, por exemplo, ter uma carreira em linha. Por exemplo, a pessoa trabalhou 20 anos em qualidade e se tornou CEO. Eu não conheço ninguém, se vocês conhecerem, me avisa. Geralmente, CEOs passaram por várias áreas. Passou por marketing, passou por vendas, pode ter passado por RH, passou por supply chain. O CEO precisa ter uma visão completa da empresa. Por isso que muitos CEOs têm carreira em rede. Tem gente que vai ter a carreira totalmente paralela, que é aquela pessoa que por anos trabalhou, por exemplo, no RH, e aí ela falou, olha, cansei do RH, eu vou trabalhar lá na área de vendas. Mudou. Então ela saiu de uma carreira e foi para outra. Essa é a carreira paralela. Para trabalhar na carreira paralela, a pessoa ela vai ter que desenvolver novas competências. Então esse passo ele não é tão fácil, mas tem gente que dá esse passo, assim como eu falei da minha colega que se tornou cozinheira, se tornou chefe. Ela saiu da carreira de finanças e foi trabalhar em cozinha. Essa é uma carreira paralela também. Tem uma carreira também relativamente nova no mercado, que é a carreira W. Essa carreira são pessoas que passaram por especialista, ou seja, ela veio da carreira em linha. Ela também pode ter passado por uma carreira paralela, então ela mudou de área, e ela pode estar numa carreira de projetos. Hoje, em grandes empresas, gerentes de projetos, eles podem estar em cadeiras super pesadas na organização, no mesmo nível de um gerente sênior, e não tem ninguém abaixo. São pessoas que lideram por influência. Geralmente essas pessoas não têm liderados abaixo. São gerentes de projetos ou gerentes que trabalham com mudança. E elas, às vezes elas vão estar em cadeiras super pesadas, como um gerente sênior. Essa carreira W, ela tem se tornado também bem comum nas empresas, né, que estão reduzindo os níveis de liderança, né, os níveis de liderados, e tem aparecido essas carreiras que são carreiras por influência. São gerentes que vão trabalhar por projeto e que vão ter, às vezes, uma equipe acoplada, mas aí sai de um projeto, vai para outro projeto e vai para uma outra equipe. Então, eles não têm uma equipe fixa. E por fim, a carreira Y, que também é uma carreira clássica, que é quando a pessoa estava numa carreira em linha e ela se torna líder, geralmente da mesma área que antes ela era especialista. Mas lembra do que eu falei, essa pessoa ela pode de fato se frustrar porque antes ela era um ótimo ou uma ótima especialista e aí se tornou líder. Então, para fazer esse movimento, a pessoa tem que estar muito consciente. E, de fato, ela quer ser líder. Porque quando você se torna líder, você, inclusive, tem responsabilidade na carreira dos outros. Não é só mais a sua carreira. Tem a carreira do outro também. Tem a carreira dos seus liderados. E o líder tem, sim, uma parcela de responsabilidade na carreira dos seus liderados. É uma tremenda responsabilidade. Acho que as pessoas precisam refletir bem se é isso que elas querem. E se for, vai em frente. Né? Faz o seu plano de desenvolvimento individual, se desenvolva para isso, mas sabendo, né, que também tem essa responsabilidade em torno da carreira dos outros. Eu vou enviar para vocês, pessoal, um modelo de plano de desenvolvimento individual, né, até para que vocês também possam refletir sobre as próprias carreiras, mas aqui eu estou trazendo um modelo, por exemplo, de carreira em rede. Então perceba que essa pessoa aqui, ela desenhou um plano de carreira, que eu nem chamo mais de plano, porque isso daqui é mais uma trilha de carreira. Pense que essa pessoa aqui ela pode ter uma opção de trabalhar com dados, desenvolvimento de software ou migrar para uma área de transformação digital. Essa pessoa aqui está numa carreira em rede e ela já mapeou áreas e possíveis posições que ela gostaria de trabalhar. Então veja que tem várias áreas e várias posições, né, partindo dessas 3 áreas aqui. Se você bate o olho, né, eu acho que vem muito esse estigma. Nossa, essa pessoa não sabe o que ela quer da vida. Mas lembre-se que isso daqui é uma carreira em rede. Então é um exemplo de uma pessoa que tem algumas opções de carreira. E aí ela colocou posições em 2 anos, 5, 7 e 10. Então isso aqui é um planejamento até ela se tornar um C-Level, que seria um CIO, né, que seria o Chief Information Officer, que aqui é um diretor sênior, muitas vezes da área de TI. Né, e isso é um cargo comum dentro de uma grande empresa multinacional. Essa pessoa ela tem diretores abaixo. Esse aqui é um exemplo, e aí eu vou mandar esse documento para vocês de Excel, até para que vocês também possam fazer esse exercício de pensar na própria carreira e desenhar nessa sua trilha de carreira, que pode ser uma carreira em linha, pode ser uma carreira Y, pode ser W, pode ser rede. Eu acho que isso aqui vai depender de cada pessoa, tá? Não tem aqui certo e errado. Nesse documento que eu vou mandar, também tem uma sugestão de plano de desenvolvimento individual.
Porque não dá para você falar de carreira se você não tiver um plano de desenvolvimento individual claro. E aqui eu separei o plano de vocês em 70, 20 e 10. Ou seja, 70% do que você vai aprender é no dia a dia, projetos, é uma nova atribuição, é dar um mentoring para um estagiário. 20% vai ser feedback, interação, coaching, mentoria e 10% treinamento. Só tomem cuidado para não inverter essa pirâmide, porque quando a gente fala de plano de desenvolvimento individual, especialmente com as lideranças, é muito comum das lideranças inverterem a pirâmide, que eu falei que é o 70, 20 e 10, e acharem que é o treinamento que vai resolver a sua vida. Como especialista de educação corporativa, eu posso afirmar para vocês que treinamento não muda comportamento. O que a gente está tendo hoje aqui, essa oficina, por exemplo, ela pode ajudar vocês com conceitos e com direções. Mas a oficina, o curso, o treinamento, a pós-graduação, eles por si só não são suficientes para mudar o comportamento de vocês. Vocês precisam de fato ter um plano de desenvolvimento individual que comporte os 20% que são feedbacks, interações, coaching, mentoria e também os 70% que é aprendizado no dia a dia. Projetos, atribuições, novas tarefas. É isso que vai de fato complementar o seu desenvolvimento e fazer com que você avance para as posições que você tem interesse dentro de uma organização. Seja a carreira que você decidiu ter. E aí, por fim, eu queria deixar algumas dicas, até para dar um tempinho aí para interação, se alguém tiver alguma pergunta, para quem está pensando em se movimentar, ou quer ir para uma grande empresa, ou quer trocar de empresa, enfim. E são dicas até de um ex-recrutador, porque eu trabalhei muito tempo com isso. Currículo, pessoal, para uma grande empresa deixou de ser o foco. É importante você ter, e você vai precisar usar ele para se candidatar na vaga, mas mandar currículo não é mais efetivo. Eu vejo muita gente no LinkedIn mandando 100, 200 currículos por dia. Isso é muito pouco efetivo, porque, como eu falei, às vezes vai ter uma vaga numa grande empresa que tem 5 mil candidatos inscritos. Você vai concorrer com os outros 4.999. Então, não é efetivo ficar mandando currículo. Se candidatar na vaga é importante, mas se candidatar em 10, 15, 50 vagas também não é efetivo, porque você vai ter essa concorrência gigante de pessoas também que estão fazendo o mesmo processo que você. Hoje, o mais efetivo, pessoal, é usar o LinkedIn. O LinkedIn está aí para ser usado e para fazer networking. Lembrando que o networking não pode se limitar à ferramenta. O networking é seu, é da vida. Né? Então, eventos, conhecer as pessoas muitas vezes presencialmente, ou fazer conexão, fazer uma videochamada, isso tudo também ajuda muito, porque sai daquela mensagem padrão que você envia no LinkedIn para as pessoas. Mas, no LinkedIn hoje é muito fácil mandar mensagem para o recrutador, achar o líder da posição, e aqui eu sempre digo, como dica também, para ter 1/3 de cara de pau, que é não ter medo de mandar mensagem para os recrutadores, para também os líderes das vagas. Aliás, o líder da vaga, se você achar essa pessoa no LinkedIn, você sempre acha pelas palavras do subtítulo, né? Então, por exemplo, eu me candidatei numa vaga da Bayer, uma vaga de cadeia de suprimentos. Eu preciso achar quem é o líder. Então, digita lá, cadeia de suprimentos Bayer. Você com certeza vai achar um monte de gente e alguém vai te indicar quem é o líder da posição. Não tenha medo de fazer esse contato. Às vezes vale muito mais você mandar uma mensagem curta para essa pessoa no LinkedIn do que você mandar uma mensagem quilométrica, que é o que eu vejo muito candidato fazendo. Manda uma mensagem gigante com o currículo anexado. Não. Primeiro, se conecta com a pessoa. Manda uma mensagem pequena, faz uma pergunta. É muito mais fácil você ter resposta do que você mandar uma mensagem quilométrica. Todo mundo vai responder? Provavelmente não. Tem gente que não é aberta a networking e acaba não respondendo as pessoas. Na minha visão, isso é uma pena, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a vida é de mão dupla. Né? Eu, como candidato, gostaria que as empresas me respondessem. Então, toda vez que alguém me manda mensagem, quando eu vejo que é uma mensagem pessoal que a pessoa mandou para mim, eu respondo. Se a pessoa mandar mensagem automática, aí eu vou pensar se eu vou responder ou não. Agora, quando eu vejo que a pessoa mandou mensagem para mim, eu faço questão de responder essa pessoa no LinkedIn. Lembrar também que a reputação não é só da empresa, é sua também. Cuidado com o que você posta, como você interage na rede, tudo isso também é visível para as pessoas. E tomar esse cuidado também de separar o que é networking do que é QI, quem indica. Porque as pessoas ainda também têm muito um estigma de que, nossa, vou fazer networking e parece que eu estou fazendo, né, um processo ali de quem indica, porque eu quero que a pessoa me indique para a vaga para eu ficar na vaga. Não é bem assim. Existe uma diferença entre networking
e esse chamado costas quente, né, que a gente vê muitas vezes nas empresas. Isso também existe, pessoal, não dá para falar que não existe, existe sim. Mas eu acho que é importante a gente ter essa clareza até para que a gente possa fazer networking de uma maneira que seja ética, mas também sabendo que isso tem muito valor para a nossa carreira. Queria abrir esses últimos 5 minutos aí para perguntas, dúvidas, comentários. Se alguém tiver, fique à vontade para colocar no chat ou para também abrir o microfone. Por favor. Oi, Caio. Valeu aí a apresentação. Eu tenho uma pergunta. É, Comentou até ali que teve uma época da tua vida aí profissional, que tu saiu de uma empresa que tu estava já contratado e tu chegou a mudar para uma outra, regredindo um pouco de carreira ali, né? De cargo. E o que que te motivou, primeiramente, a fazer essa escolha? E se, assim, tu acha que em alguma outra empresa tu não conseguiria o cargo que tu já tinha, por ser uma empresa menor ou algo do tipo, e assim, por que que tu topou essa ideia logo de cara? Será que Claro. às vezes não valeria a pena esperar e ver outra oportunidade? Assim, eu hoje em dia trabalho numa empresa pequena e eu quero, no futuro, trabalhar numa empresa grande. Hoje eu tenho noção que eu tenho o cargo que eu tenho nessa empresa porque ela é uma empresa um pouco menor. Talvez em outra empresa eu não teria esse cargo. Então fica aí meu questionamento. Boa. De fato, Ana, quando a gente olha hoje para a realidade de mercado, pequenas, médias empresas, geralmente as pessoas que trabalham nessas empresas elas vão ser mais generalistas. Até porque elas acabam acumulando um pouco mais de função por ter menos posições na organização. Isso dá para essas pessoas uma visão muito mais ampla da empresa, porque você acaba tendo contato com muitas vezes várias atividades, várias áreas. Isso é muito bom. Quando você vai para uma grande empresa, você geralmente vai ter uma atividade muito mais focada. Por isso que é mais comum você ter carreiras de especialistas e todas essas agora que eu mostrei também. Mas muda muito a complexidade, né? Muda muito a forma como você transita, porque é muito mais gente. Então, por exemplo, eu saí de uma empresa que tinha 1.000 pessoas e eu fui para uma empresa que tinha 5.000 pessoas. Então, na hora que eu cheguei no RH da empresa, eu saí de um RH que tinha 20 pessoas e eu fui para um RH que tinha 130. É muito diferente, é muito mais complexo. As relações são mais complexas, as atividades são mais complexas. Aquilo que é esperado de você, inclusive em termos de entrega, eu saí de uma empresa brasileira e fui para uma empresa multinacional. Passei a ter reunião em inglês, falando com gente da Alemanha. Então muda muito a complexidade. E de fato, o cargo que eu tinha na empresa anterior, quando eu olhava salário, benefícios e complexidade, na empresa que eu fui, não batia, porque de fato ele era bastante menos complexo do que eu vi na empresa grande, né? E eu decidi sair da empresa que eu estava como CLT e virar estagiário, porque eu já estava estudando inglês, já queria entrar numa multinacional, e eu tinha a sensação naquela época de que eu não conseguiria uma vaga efetiva numa empresa multinacional sem ter experiência numa multinacional. Isso ainda é um estigma de mercado. Muitas vezes as empresas multinacionais vão dar preferência para candidatos que já têm experiência em multinacional. E isso acaba dificultando o acesso de pessoas que estão hoje em empresas menores ou empresas nacionais a entrarem numa multinacional. Isso é fato. Eu acho que ainda é um estigma, na minha visão, é um estigma que precisa ser quebrado. Eu acho que o que traz valor para a empresa de fato é a diversidade de perfis dentro da organização, mas tem diferença. Isso também é um fato. E por isso que naquela época eu decidi tomar essa decisão. Hoje, se eu voltasse atrás, eu tomaria a mesma decisão? Sim, porque né, minha carreira avançou muito. Mas não sei se eu tivesse ficado lá, se teria aparecido essa oportunidade depois, né? Quem sabe? Show, obrigada. Nada. Pessoal, eu vou deixar meus contatos aqui para vocês. Quem quiser também me adicionar no LinkedIn, bater um papo, tá? Aqui também tá meu celular, meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato. Vou deixar um minutinho aí para vocês conectarem. E eu acho que a gente já volta lá para a sala principal, que já são 10 para as 22. Conseguiram pegar aí? Beleza. Então espero que vocês tenham gostado da palestra. Espero também que vocês consigam assistir as outras palestras que vão estar gravadas.
E espero vê-los, inclusive, nos cursos da Sustentare, na pós-graduação, enfim, sou professor aí da Sustentare. E também fiquem à vontade para entrar em contato se quiserem bater um papo ou também se quiserem conhecer mais da consultoria, fico à disposição. Queria desejar para todos aí uma excelente noite e super obrigado aí por quem acompanhou essa oficina. Até mais. Obrigado, Caio. Foi show. Valeu.